Boa noite. Tudo bem? Estão curtindo o frio aqui em Vitória? Vitória não, Vila Velha? Estão curtindo o frio? Isso aqui não é frio não, gente. Legal, que bom que você está aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje, reunidos, para abrir a Tua Palavra, conversar um pouco a respeito do Evangelho do Teu Filho Jesus e do Teu sonho para a nossa vida. Queria pedir nesse momento que Teu Espírito Santo venha aqui estar em nosso meio, trabalhando em nossa mente, trabalhando em nosso coração, para que a gente possa sair daqui hoje um pouco mais perto desse propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoa, é que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tem umas coisas que a gente vai escutando conforme a gente vai vivendo a religião. Porque religião é assim, né? Todo mundo tem uma opinião sobre Deus, não é assim? Tem uma opinião sobre a experiência religiosa. Todo mundo acha que determinada ideia tem que prevalecer sobre outra ideia. Isso é assim hoje, mas não é só hoje, né? No tempo da história do cristianismo, isso sempre aconteceu. Lá no tempo dos primeiros pais da igreja, você tem lá os grandes pensadores. Agostinho, Agostinho que veio um tempo depois, né? Discordando de todas as ideias de Pelágio. Certo? Uns discordavam das ideias dos outros, faziam isso muitas vezes na amizade, com respeito, na busca de desenvolver um conhecimento e crescer no esclarecimento sobre Deus. Mas muitas vezes eles faziam isso de forma arbitrária, na contenda, na tentativa absoluta de impor a sua ideia ou a sua crença ao outro. Não é assim hoje também? Não é? No movimento cristão. O protestantismo foi igual. Quando o protestantismo surgiu, a necessidade era de discordar, de refletir, de repensar o modelo religioso que eles viviam. Porque a vida é assim. A vida ela é um movimento constante, onde a gente está constantemente, ou pelo menos deveríamos, estar constantemente refletindo a respeito de quem nós somos, do que pensamos, do que fazemos, de como podemos ser alguém melhor. Quem é do meio corporativo aqui deve entender um pouco bem isso que eu estou dizendo. Uma empresa hoje, no nosso sistema de mundo, ela só tem futuro se você hoje pensa no futuro. Não é assim? Porque se hoje você só pensa no dia a dia da empresa e não faz um planejamento estratégico, se você como empresário, como administrador, gerente de uma corporação, se você não faz um planejamento estratégico, se não olha as transformações do mundo e se prepara para essas transformações que estão para chegar, o que você tem é a possibilidade de fracasso. E por que seria diferente na nossa vida hoje isso? Por que seria diferente na nossa experiência religiosa? Por que seria diferente na nossa vida com Deus? Entende o que eu estou dizendo? Essa necessidade de mudança, essa necessidade de desenvolvimento, de crescimento, tanto na perspectiva intelectual, porque a perspectiva intelectual é aquilo que dá subsídio, constrói as bases para a gente poder desenvolver uma experiência prática. Não é assim? Por que a gente acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus?
Porque quando você abre o texto bíblico e vai pegar o estudo de muitos pensadores cristãos, eles têm argumentos que nos levam a concordar com eles. E aí você passa a crer nesses argumentos e agora você vive em função dessa figura que é Jesus Cristo. O intelecto dá suporte para a fé. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes alguns gostam só do intelecto e não gostam da fé. A vida é desse jeito. Vocês concordam comigo? A vida é desse jeito. A gente está sempre em movimento, e quem não está em movimento está morrendo. E hoje eu queria refletir com vocês aqui de maneira bem rápida, bem pontual, sobre essa experiência de movimento da vida. Essa experiência transformadora do movimento. E eu quero contar uma história para vocês, que é uma história bem pessoal, a história do meu pai. Me desculpem, eu estou um pouco gripado hoje. Ontem eu não estava, mas de ontem para hoje minha garganta fechou. Eu queria contar a história do meu pai para vocês e tirar algumas ideias do que meu pai viveu. Meu pai é um homem que viveu 82 anos. Ele faleceu em 2013, dia 6 de dezembro de 2013. Mas meu pai é uma grande referência para mim em tudo. Tanto nos acertos quanto nos erros. Uma referência. Meu pai é um homem que viveu, de fato, aquilo que a gente chama de evangelho. Apesar de ter cometido muitos erros. A história é basicamente o seguinte: meu pai nasceu no interior daqui do estado de São Paulo, numa cidadezinha pequena, que na verdade era uma roça, chamada Casa Branca. Meu pai é filho mais velho de 6 irmãos. E a história do meu pai, ela acontece da seguinte forma: ele na roça, e quem é da roça sabe como funciona, quanto mais filho o casal tem, melhor para cuidar da lavoura, não é assim? Para cuidar da roça, e é assim que era a família do meu pai. Mas os meus avós, apesar de serem pessoas simples, eles forçaram meu pai a ir na escola, todos os irmãos irem na escola. O problema era a escola. Para meu pai sair de casa, uma casinha simples, de pau a pique, telhado de palha, na década de 40, meu pai tinha que andar 7 quilômetros, todo dia, a pé, por um caminho. O que ele fazia era bem simples: ele saía da casa dele pela manhã, cerca de 1 hora antes de começar a aula, bem cedo, chovendo, não chovendo, com frio, com calor, botava uma pastinha nas costas, uma mochilinha nas costas e ia 7 quilômetros, pelo meio do mato. Porque se ele fosse pela estrada regular, aonde passavam os carros e as carroças, o trajeto era mais longo. Então ele cortava pelo meio do mato. 7 quilômetros para ir todo dia, 7 quilômetros para voltar todo dia. Você encara isso? Você encara isso? Essa era a rotina de um garoto de 7, 8, 9, 10 anos. Meu pai é um homem que tem a 4ª série primária. A única herança que eu tenho do meu pai, ou que eu recebi do meu pai, foi a coleção de livros dele. Meu pai é um homem muito inteligente, apesar de não ter formação. Essa formação regular. Porque na 4ª série primária, meu pai estava sofrendo tanto com essa trajetória do caminho, com o que ele aprendia na escola, com a vida que ele tinha, que ele resolveu pular a janela da escola, literalmente, no meio do semestre, pulou a janela, voltou para casa e chorando para o pai e para a mãe, falou que não queria estudar mais, e nunca mais voltou para a escola. Ele, o meu pai, ele, por ser um homem muito inteligente e ter essa falta de instrução, ele começou a ler. Ele lia de tudo. Esse livro, a Bíblia,
ele leu mais de 40 vezes. Depois disso ele falou que ele parou de contar. Eu acho que ele leu mais mesmo, umas 50 pelo menos, que era uma vez por ano que ele lia essa Bíblia. Fora os livros que ele tinha. Eu já tinha feito teologia, já tinha feito mestrado em teologia, e às vezes eu estava num pequeno grupo, nessas células, onde a gente se reúne nas casas durante a semana para conversar sobre Deus, orar junto, cantar junto, e alguém me perguntava alguma coisa e me faltava informação, eu catava o telefone e ligava para o meu pai. Pai, o senhor lembra onde está tal texto da Bíblia, tal informação? 5, 10 minutos depois, meu pai devolvia a ligação para mim. Olha, está em tal lugar, o contexto é esse, o autor falou sobre essa lógica. Pai, obrigado. Entendeu? Eu me lembro de crescer com o meu pai, indo estudar a Bíblia com as pessoas nas casas. Meu pai era um homem que estava disposto a viver o Evangelho. A história do meu pai começa com o Evangelho aos 16 anos. Meu pai não tinha religião, como família de italianos, católico, aquele católico nominal, que nunca vai à igreja. Meu pai, ele simplesmente conheceu um senhor que começou a falar de Jesus para ele, por 2 anos. E demorou 2 anos para que o meu pai, aos 18 anos, entendesse o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho plenamente. Meu pai foi entender o Evangelho plenamente, se converter por inteiro a Jesus aos 62 anos. Porque a vida é assim. Ela não é uma constante. Ela é um processo. O Espírito de Deus começou a trabalhar na vida do meu pai, na juventude, adolescência. Mas foi produzir frutos abundantes, incríveis, na velhice. Porque Ele permitiu. Mas aos 18 anos de idade, quando ele entendeu o Evangelho, quando ele aceitou Jesus Cristo, sabe o que aconteceu? Ele estava tão agoniado, porque ele precisava falar para alguém sobre o que ele estava descobrindo, falar para alguém dessa experiência com Deus que ele estava tendo. E num sábado pela manhã ele chamou 5 irmãos dele e falou: senta todo mundo aí. Era o mais velho, né? Botou todo mundo sentado na cozinha. Falou assim: ó, vamos conversar sobre a Bíblia. E abriu a Bíblia e começou a estudar a Bíblia com os 5 irmãos dele. E aí começou todo mundo perguntar, estranhar o que está acontecendo. E no outro sábado, chegou logo pela manhã, juntou todo mundo e falou: de novo, vamos estudar a Bíblia. E no outro sábado já tinha os primos juntos, porque fazenda é assim, né? Família vai crescendo e morando por perto. E no outro sábado já tinha os tios juntos. A família se mudou dali de Casa Branca para a região norte da cidade de São Paulo. E na década de 40, final da década de 40, começo da década de 50, do século passado, evidente, né? A zona norte da região de São Paulo não tinha nada, era mato. Mato. Tinha uma estrada que cortava a zona norte, chamada Estrada do Imirim. Só que isso que estava acontecendo no coração do meu pai não parou porque ele mudou de cidade. E esse processo de reunir a família no sábado de manhã, na cozinha da casa dele, continuou. E continuou, e continuou. E começou a acontecer um movimento. E agora os vizinhos estavam vindo para escutar um garoto de 18, 19 anos falar a respeito de Jesus e da Bíblia e das crenças fundamentais e daquilo que ele acreditava como tinha seu estilo de vida, porque existe um estilo de vida melhor, porque existe um propósito melhor de Deus para a vida de todo mundo. E a gente fica tão absorto, tão envolvido nessa rotina do nosso sistema de sociedade, que a gente para de enxergar esse propósito de Deus, para de sonhar com algo melhor, a gente para de se desenvolver nessa jornada, a gente começa a viver de forma estagnada. E esse movimento que começou a acontecer ali, porque quando você permite que o Espírito de Deus atue na sua vida, quando você se rende ao Espírito de Deus, quando você se rende por completo, o Espírito de Deus faz coisas que a gente é impossível de imaginar. O profeta diz
que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração do homem, aquilo que acontece quando você se rende ao Espírito Santo. Alguns usam esse texto para falar sobre a nova terra. Alguns anos se passaram e o movimento na casa do meu pai aos sábados era tão grande, mas tão grande, que eles precisaram encontrar um lugar. Acharam um prédio, um salãozinho na estrada do Imirim, lá em São Paulo. E começaram a se reunir pelo sábado de manhã. Mais 2 anos se passaram. Aquela comunidade cristã começou a crescer, crescer, crescer. E eles juntaram uma grana e compraram um terreno lá na zona norte de São Paulo, e levantaram um prédio, que cabe mais ou menos 500 pessoas, a primeira igreja adventista do 7º dia da zona norte de São Paulo, igreja de Vila Nova Cachoeirinha. E para quem mora lá e sabe da história do desenvolvimento da igreja adventista lá na zona norte de São Paulo, sabe que dessa igreja, dessa primeira igreja na região, saiu mais de 20 ou 25 igrejas maiores do que ela. E o evangelho sendo expandido, sendo proclamado, e o reino de Deus sendo expandido naquela região de São Paulo. Eu estou contando essa história para vocês, porque essa história é uma história de hoje. Essa história é uma história que aconteceu na minha vida, na minha família. Essa é uma história e um testemunho que muita gente na cidade de São Paulo conhece. Porque um homem, um garoto de 19 anos, 18 anos, se rendeu a Deus, se rendeu ao Espírito Santo e não teve vergonha, não teve medo, não teve inseguranças em testemunhar a respeito daquele que é o único em nossas vidas, ou deveria ser. Eu estou contando essa história para vocês, porque essa história não é uma história de 2000 anos atrás, que quando a gente abre essa Bíblia e começa a ler, a gente pensa, isso é um mito, isso está distante, isso é impossível de acontecer. Essa história aconteceu há cerca de 80 anos, 70 anos atrás. É uma história de hoje, é a prova real de que o Evangelho, vivido por aqueles homens lá no passado, pode ser replicado hoje. Eu queria ler com vocês um texto de Paulo, está no livro de Atos. Atos capítulo 24, verso 14. No capítulo 24 do livro de Atos, o que você vai encontrar é o momento em que Paulo é preso. Paulo é levado diante de Félix, o governador ali da região. E Paulo, ao ser entrevistado pelo governador Félix, ele dá testemunho, e as palavras de Paulo são mais ou menos as seguintes. Num determinado momento ele diz assim: confesso, eu não nego, eu admito, eu assumo, que eu adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam de seita. Creio em tudo que concorda com a lei, e no que está escrito nos profetas. Conheço muito pouca gente que tem coragem de fazer essas afirmações. Creio em tudo que concorda com a lei. Paulo está afirmando que tem muita coisa no meio cristão, no meio religioso, que não concorda com a lei. E ele diz que ele crê em tudo que concorda com a lei e com os profetas. E tem muita gente que crê que profecia não tem sentido.
Essa não era a experiência de Paulo. Alto valor, a lei. E um parênteses, apenas para a gente entender a palavra lei, não são os 10 mandamentos. São os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, o que os judeus chamam de Torá, a lei. E os profetas, todo o restante do Antigo Testamento. Era assim que era a divisão naquele tempo. Posteriormente houve uma outra divisão dos livros em leis, profetas e escritos. Fecha parênteses. Paulo diz que concorda com tudo isso, que a experiência religiosa dele é centrado nesses escritos. E ele diz que ele concorda com tudo isso porque de alguma forma ele adora ao Deus ao qual esses escritos relatam. Mas aqui tem uma palavra que para mim tem um sentido incrível. Diz assim, que ele se identifica como seguidor do caminho. Do caminho. Eu gosto dessa ideia do caminho. Porque o caminho é um negócio impressionante. Quando eu penso nesse conceito de caminho, vem muitas ideias na minha cabeça e eu queria discutir com vocês, apresentar para vocês apenas 3 ideias, apenas 3, do que o caminho pode representar para a gente. Um caminho, primeira ideia, um caminho sempre chega em algum lugar, certo? O caminho ele é formado com o tempo. O caminho na roça, numa sociedade onde existe a pecuária e a agricultura, que é o conceito da sociedade nesse tempo, ele é formado de tanto as pessoas passarem pelo mesmo local, o chão vai ficando mais duro, as raízes do mato não conseguem ser profundas. E as pessoas quando passam por aquele local, elas passam porque elas objetivam, elas desejam, elas estão em busca de chegar aonde esse caminho leva. A primeira ideia é essa, o caminho sempre leva a algum lugar. Existe uma terceira ideia sobre o conceito, segunda ideia, terceira, né? Não sabe contar. Segunda ideia sobre esse lance do caminho. Andar no caminho, na roça, não é uma coisa para qualquer um. Caminho sempre tem obstáculo. Sempre. Alguns fáceis, alguns difíceis. Choveu, o que acontece com o caminho? Lama. Muito sol, o que acontece com o caminho? Poeira. Além do fato que no sol, o nível de desgaste para andar no caminho, ele é alto ou baixo? E quando venta e cai árvores no meio do caminho, entende o que eu estou dizendo? E as pedras do caminho? O caminho sempre é repleto de obstáculos. E tem gente que olha para obstáculos e fala, esses obstáculos dão para serem ultrapassados. Mas tem gente que olha e fala, não, isso aqui é muito para mim. Não tenho força para remover a árvore sozinha do caminho. Tropecei numa pedra e me machuquei tanto que eu não consigo mais andar. Minha sandália estourou e agora eu estou descalço. E como que eu vou andar por esse caminho de pedra, mato, terra, areia e lama descalço? Caminho sempre existem obstáculos. E alguns vencem os obstáculos, outros param diante deles, e outros retrocedem. Existe uma terceira ideia sobre o caminho.
Ninguém chega no ponto de chegada do mesmo jeito que saiu. O caminho muda você. É até certo ponto ignorância imaginar que no momento que você inicia um processo na sua vida, um estudo, uma faculdade, um novo trabalho, no momento que você inicia uma família, no momento que você decide ter um filho, ou no momento que você toma uma atitude, às vezes impensada, e essa atitude te coloca numa nova direção, é ignorância imaginar que você vai continuar sendo a mesma pessoa do dia de ontem. O caminho muda você, porque o caminho é uma experiência. Andar pelo caminho é uma experiência nova a cada dia, é uma experiência constante a cada dia. Que para alguns é fácil, para outros não. Jesus, em algum momento, ele vai dizer que existem dois caminhos: um caminho largo e um caminho estreito. E você que conhece o texto bíblico sabe que ao Jesus dizer isso, ele diz que o estreito é o único caminho que leva à salvação. Ele diz que são poucos os que trilham esse caminho. Usando a mesma analogia, a mesma ideia, Jesus usa um outro símbolo. Ele fala de portas. Uma porta larga e uma porta estreita. E a estreita são poucos os que estão dispostos a entrar. E é essa porta estreita que leva à salvação. A minha pergunta básica, que eu acho que você já está esperando, né? Como é o caminho da sua vida? Por que caminho você tem andado? Quais obstáculos você tem encontrado? Talvez essa seja a pergunta que a gente tem que fazer a cada dia, todo momento. Naquela hora que a gente acorda pela manhã, levanta e vai para o espelho do banheiro e se vê no espelho. Talvez esse seja o momento de você se perguntar a respeito de quem você é, do que você busca, do que você tem dificuldade. Mas o que é incrível nesse texto de Paulo, nesse primeiro texto de Atos, eu queria ler novamente esse texto com vocês, é que tem uma informação no texto que a gente não dá muita atenção. Olha que interessante. Confesso que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Um caminho que vocês chamam de seita. Opa, seita. Essa é uma palavra interessante. Porque em qualquer época, em qualquer cultura, seita sempre foi pejorativo. Quando um grupo religioso rotula outro grupo religioso de seita, isso é feito numa única intenção, em tentar vender uma ideia para quem está desinformado do que acontece, de que esse novo grupo religioso, os discípulos de Jesus, estão equivocados, estão errados, são problemáticos, não entendem nada da lei, não compreendem nada dos profetas. Esse é o contexto. É por isso que Paulo faz questão de afirmar que ele concorda com tudo da lei e com o que está escrito nos profetas. Porque sempre é esse o argumento.
Seita é a tentativa de enfraquecer, de diminuir, de desqualificar aqueles que estão no caminho, porque andar por um caminho estreito, por um caminho difícil, é uma coisa para poucos. Uma coisa para poucos. E todo mundo que está aqui hoje, você queira ou não, e eu sei que foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui, não foi convite de ninguém. Talvez as pessoas possam ter te convidado como instrumentos de Deus, ou você veio aqui simplesmente porque você está habituado a vir aqui. É o Espírito de Deus que traz aqui, porque toda vez que a palavra de Deus é aberta, aonde quer que for, toda vez que tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aonde quer que for, é colocado diante de vocês uma escolha, é colocado diante de vocês todos, e de mim, a necessidade de tomar uma escolha. Qual caminho seguir? Se o caminho largo, asfaltado, bonitinho, ou se o caminho da roça, estreito e duro. A gente não tem muito que ficar encontrando justificativas. A gente tem que fazer uma escolha. E o problema é que sempre que você escolher viver sobre essa lógica do Evangelho, essa lógica transformadora que foi capaz de pegar esse homem, o Paulo, um homem que era rígido, um religioso hipócrita, um ativista político e religioso, com disposição de exterminar, em nome de Deus, aqueles que se opunham à estrutura instituída da religião de seu tempo. O Espírito de Deus é tão poderoso que ele consegue tirar um indivíduo como Paulo desse caminho de perdição e colocá-lo num caminho de salvação. O problema é que Paulo tinha que escolher mudar o rumo de sua vida. E quando Paulo escolheu mudar o rumo de sua vida, ele foi discriminado, excluído, rejeitado, caluniado por aqueles que se diziam defensores de uma verdade. É assim que é. E não importa para Paulo se chamam eles de seita, os seguidores do caminho de seita. E ele diz: eu sei em quem tenho crido. Ele diz que ele conhece o Cristo a quem ele serve. Eu estou falando das minhas palavras, palavras dele. Ele diz que ele está disposto a ter Jesus como única referência na vida dele. Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a lógica de Paulo. Eu preciso dizer uma coisa para você antes de a gente finalizar aqui. Sempre que você escolher andar pelo caminho, vai ter alguém que vai querer te impedir. Vai chegar para você e falar: você está louco, meu? Você acha que vale a pena morrer pregado numa cruz, talvez de cabeça para baixo, como a história fala a respeito de Pedro? Ou você acha que vale a pena perder o seu emprego por causa de uma ideia? Ou você acha que vale a pena ser ridicularizado numa sociedade que não crê em Deus, porque você diz que crê em Deus? O problema de gente desse tipo
é que se ele não consegue te convencer, se ele não consegue argumentar com você suficiente para fazer você desistir do caminho, sabe o que ele faz? Ele convence os outros de que você é um ignorante, um fraco. Ele convence os outros de que você é uma pessoa problemática, louca. Porque é assim que aqueles que andam no caminho largo agem, sempre. Andar pelo caminho estreito, o caminho dos seguidores de Jesus, fazer parte desta seita, a seita daqueles que estão vivendo uma experiência igual à do Cristo, é coisa para gente grande, é coisa para gente grande. É coisa para gente que sabe onde quer chegar. É coisa para gente que olha para os obstáculos e fala: é difícil, é dolorido, eu tenho dificuldades, eu não consigo vencer sozinho, mas eu preciso continuar, não posso ficar parado. Porque quem para morre. É coisa para gente grande, gente que não tem medo de ter a vida transformada ao trilhar essa nova experiência. Escolher o seguimento de Jesus, escolher ser discípulo de Jesus. O que Paulo está afirmando aqui nessa declaração é uma coisa simples, uma verdade simples, mas uma verdade direta. É um caminho sem volta. Porque só chega no final do caminho quem continua. É essa determinação daqueles homens do passado que fez com que a sociedade daquele tempo rotulasse eles de forma pejorativa como a seita do caminho. Eram obstinados, sabiam onde queriam chegar, sabiam no que criam, no que acreditavam, sabiam e testemunhavam a respeito de um Cristo que foi transformador na vida deles. Estou contando essa história para vocês, lendo esse texto com vocês, e contei a história do meu pai para vocês, porque a história desses 12 homens é a história dos improváveis. Gente simples, gente sem instrução, gente sem preparo, gente sem estratégia, gente sem competências acadêmicas, mas uma gente que disposta a se render diante do poder do Espírito Santo em suas vidas, mudaram a história da humanidade. Mudaram a história do cristianismo na zona norte de São Paulo. Eu acredito que gente como aqueles primeiros homens, e gente como meu pai, tem muita gente assim espalhado aqui em Vila Velha, em Vitória, nas cidades ao entorno, no mundo. Tem muita gente disposta a se render diante de Deus. Tem muita gente grande na fé, que a despeito de suas limitações, de sua intelectualidade, tem muita gente grande na fé, porque é Deus que completa, é Deus que nos enche, é Deus através do seu Espírito que nos move, que nos capacita para realizar a obra dele e não a nossa, para trilhar um caminho e chegar ao fim do caminho, porque ele está conosco todos os dias. Não faltam promessas de que você nunca estará sozinho. Paulo gosta dessa ideia do caminho.
E ele vai falar em algum momento, no próprio livro de Atos, no capítulo 20, no verso 24, ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente, se eu conseguir terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Se eu conseguir terminar essa corrida, alcançar esse objetivo, não tem problema, a minha vida não tem valor. Paulo entendeu que ele teve que fazer uma escolha. Continuar sendo fariseu, influente na sociedade judaica, respeitado na sociedade judaica, ou ser um discípulo de Jesus. E claro, talvez na experiência de João, ao reproduzir as palavras de Jesus, no último discurso de Jesus, antes da morte, tenha dado sentido à vida daqueles homens, quando Jesus afirma: eu sou o caminho. Sou o caminho. Sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. E ninguém que não passar por esse caminho vê o Pai. Eu queria encerrar fazendo essa pergunta para você: está disposto a passar por esse caminho? Está disposto a olhar para o fim do caminho e falar: é esse lugar que eu quero chegar? Você está disposto a olhar para os obstáculos e para as dificuldades do caminho e falar assim: preciso de ajuda, não consigo sozinho? Você está disposto, nesses obstáculos ainda, e encarar aquelas pessoas que estão te difamando, te ridicularizando, te desqualificando, porque não entendem o que é o Evangelho de fato? Você está disposto a ter uma revolução na sua vida, uma mudança na sua vida tamanha, ao ponto de, ao longo do caminho, você acordar pela manhã e olhar para o espelho e se ver outra pessoa? A história do meu pai era absolutamente improvável o que aconteceu. Improvável. E eu fiz o funeral do meu pai no dia 6 de dezembro de 2013, lá na igreja do interior. Quando eu frequentava a igreja do interior, era uma igreja pequenininha, cresceu tanto lá a igreja do interior, que comporta 1.200 pessoas. E sabe, meu pai morreu de uma maneira incrível, doente, 82 anos, com diabetes, com insuficiência respiratória. Mas o horário da morte do meu pai foi 5 para meia-noite, da sexta para o sábado. Ao sábado pela manhã, o corpo demorou para ser preparado e liberado pelo hospital, e já estava preparado o local onde ia ser feito o velório, quando as pessoas da igreja ligaram, falando: Irã, teu pai tem que vir para cá. E hoje é uma coisa que as igrejas não praticam mais. E o corpo do meu pai foi levado para dentro dessa igreja reformada, bonita, grande, incrível, lá no interior, lá em Sorocaba. E as pessoas começaram a chegar. E a hora que eu subi para
falar algumas palavras no funeral do meu pai. Em algum momento eu pedi para aquela igreja que estava lotada naquele dia, para que as pessoas que de alguma forma foram tocadas com o Evangelho, conheceram a Jesus, tiveram sua vida transformada a partir da história daquele homem que estava ali, já descansando no Senhor, que ficasse em pé. Porque é assim que é. É inimaginável o que o Espírito de Deus faz na vida de alguém que se prostra diante dele. Não importa o quão improvável você seja. Aquele dia aquela igreja inteira ficou de pé. E sabe que é incrível? Existe uma promessa para Daniel. Os últimos versos do livro de Daniel falam sobre uma promessa de Deus àquele homem que, angustiado na velhice, Deus vira para ele e fala assim: olha, Daniel, relaxa, dorme em paz, você vai descansar, mas naquele dia, quando eu me levantar sobre a terra, você se levantará. É assim que é. É por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. Mas não só a mim, a todos aqueles que amam ao Senhor. Eu queria desafiar você a sair daqui hoje e não voltar para a sua vida regular. Eu queria desafiar você a fazer uma escolha. Porque essa escolha é de vida ou morte. Porque é um caminho de vida e um caminho de morte. É um caminho difícil e um caminho fácil. E quanto mais tempo você ficar estagnado para decidir qual caminho você vai tomar, mais tempo você vai continuar morrendo, sofrendo, angustiado, desesperado, sem esperança, sem expectativa. Eu queria desafiar você a sair daqui hoje e tomar uma decisão por esse caminho, por essa seita, esse caminho estreito, duro. Eu queria desafiar você a ser gente grande do ponto de vista da fé, porque a despeito do que você pensa sobre você, eu tenho certeza que Deus pensa outra coisa. E se aquele movimento de Atos 2 foi possível ser reproduzido por um homem na cidade de São Paulo, não existe absolutamente nada impossível que Deus possa fazer na sua vida. Deus possa te abençoar.